Som. Alô. Bom dia mais uma vez, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De imediato, antes de começar aqui até a nossa exposição, enfim, a oração, eu queria já fazer uma solicitação aos irmãos, que aqueles que, claro, todos nós temos diante do nosso Deus, pela palavra de Deus, o nosso dever, dever de oração, de estarmos diante do nosso Deus em oração. Mas nessa manhã eu gostaria de pedir que aqueles que quisessem participar, não é exatamente de um grupo, mas de uma ação de oração aqui da igreja, que eu explicarei no final. Alô? Que aqueles que quiserem participar de algo nesse sentido, entenderem que me procurem no final do culto, amém? Ok? Quiserem participar dessa ação de oração, podem me procurar no final do culto aqui, que aí eu explico melhor esse evento, essa ação, tá bom? Amém. Alô, ainda estamos com microfonia aqui, né? Vamos ler novamente o texto, depois, como de costume, vamos orar e vamos dar seguimento à exposição. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nessa manhã, pedimos, Senhor, como aqueles que carecem, Senhor, das tuas misericórdias que estão conosco todos os dias. Mais uma vez, nesse dia do Senhor, esse dia que tiramos para te adorar, Senhor, especificamente, engrandecer o teu nome, louvar-te pela pregação, pela atenção à tua palavra santa, pelos louvores, ó Deus, por tudo que o culto público aqui traz, Senhor, elevando a ti, nessa manhã, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, não por nós mesmos, mas pelo teu Espírito Santíssimo, a podermos entender a tua palavra bendita, e não somente entender, ó Deus, mas vivê-la, praticá-la, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas e grandes dificuldades. Nós aqui oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá bom? Ok. Então tá. Então, irmãos, nessa manhã nós vamos dar início propriamente à exposição dessa carta de Paulo aos Romanos. E reverendo Hernandes Dias Lopes, ele chega a comentar e dizer no seu comentário, que Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Essa carta que Paulo, esse gigante da fé, ele consegue trazer a nós, escrever, falar aos seus ouvintes, seus leitores, ele escreve como aquele que olha do alto e contempla desse lugar alto o plano glorioso da redenção.
É importante nós entendermos que para Deus não há improvisação nos decretos divinos dele. Nada apanha Deus de surpresa. Ele não precisa revisar seus planos. Antes dos tempos eternos, Deus decretou criar todas as coisas para o louvor da sua glória, e somente a sua glória. Ele não precisava trazer à existência as coisas que existem, para, de alguma forma, derivar delas adoração, glória para si. Deus não depende da criação, é a criação que depende dele. Deus não precisa criar o homem para preencher uma lacuna, um vazio em si, né, de solidão em seu ser. Deus é trino e perfeitamente feliz em si mesmo. E nas palavras do Michael Horton, que é também um pregador, um pastor, um teólogo, ele diz: não é Deus que é solitário sem o homem, mas o homem que é solitário sem Deus. Então essa máxima de Deus glorioso, supremo, e trazendo a nós, na história e no tempo, o seu plano de redenção glorioso. Então essa carta se torna tão preciosa porque ela fala desses pilares daquilo que cremos, como que Deus dando a nós essa realidade. Que nós realmente possamos entendê-la, entender essa carta, de uma forma que realmente capturemos seu ensinamento e coloquemos o nosso coração em guardá-los, mas não escondê-los, vivê-los de forma efetiva, de forma prática. E não é muito falar dessa maneira, dessa grandeza do que temos os textos das Escrituras e de Romanos propriamente dito. Nunca é demais falar das Escrituras dessa forma, né? Tão grandiosa. É que nessa manhã eu não falo isso só porque, de repente, né, fiz um copia e cola para fazer uma introdução, mas é porque realmente a ideia é que essa carta para nós, ela é cara, ela é muito cara. É o Evangelho, é a graça de Deus que veio a nós. Isso realmente não pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa. E por ser esse Evangelho que declara e expõe o que é conhecido como a loucura da cruz, porque para muitos ainda é loucura. E para muitos ainda é incompreensível. Percebam, irmãos, se Paulo tem que escrever com tanto esmero, com tanta dedicação, com tanta profundidade, não somente aos romanos, ele faz isso, mas também nas outras cartas que ele, como apóstolo, escreveu, e recentemente tivemos uma reunião de leitura e oração e leitura com os homens, e lemos a carta de Gálatas toda, foi fantástica para mim, foi muito precioso aquele tempo. Se Paulo tem que escrever o que escreve, é porque há uma necessidade, e se há necessidade, essa necessidade não era somente para aquele tempo, e para aquelas pessoas, e para aquela igreja. Nós não podemos nos colocar, talvez, uma arrogância a ponto de acharmos que não precisamos rever, ver, estudar e nos aprofundar nessas verdades. Que essas palavras, esses ensinamentos, essa correção, essa revelação, essa exortação, essa admoestação, essa certeza, essa convicção que Paulo traz nessa carta, que tudo isso não seja necessário para nós. Porque o nosso coração é facilmente corrompido, obstinado, facilmente se desvia do caminho. Geralmente tenta se colocar junto do Evangelho
alguma coisa como se ele fosse algo falho e precisasse de ajuda para ser efetivo para salvação, para redenção. E, na verdade, se tenta colocar algo que satisfaça a vontade do homem, em que ele possa se auto-justificar diante de Deus, porque ele faz algo totalmente ou porque ele participa junto dessa justiça para conseguir uma absolvição. O homem quer se equiparar com a graça de Deus ou se colocar em igualdade. Isso, para nós, hoje parece um absurdo, mas quando vamos para a vida prática, observemos, irmãos. Observemos nós mesmos, muitas vezes, nossa vida. Como essa linha é fina, é tênue, ultrapassamos ela facilmente. Facilmente. Essas coisas estão permanentemente conosco, podemos entrar em dúvida, podemos entrar em confusões. Confusão é o que mais existe hoje, por causa desse mundo de informações, confusão é o que mais existe. Muitas vezes é uma mistura, um sincretismo de certo e errado, trazendo confusão, e as pessoas estão em confusão, e em confusão nós entramos sem certeza, e sem certeza as pessoas não caminham. Elas não caminham. Porque a fé é certeza, irmãos. A fé é certeza. Hebreus diz assim, Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Como se pode ter certeza em meio à confusão, à mistura? Como teremos certezas? E é essa certeza que o apóstolo Paulo vai trazer em sua saudação longa, em toda a sua carta. Vai nos dizer o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Essa é a pergunta, talvez máxima, que é respondida em Romanos, claro, como uma espécie de hipérbole, mas é exatamente essa pergunta que é respondida na carta. E a nós que temos que cuidar do nosso coração e nos cuidarmos comendo a comida saudável, os pastos verdejantes de Deus, que Deus dá às suas ovelhas para nutri-las, esse pasto verdejante que o bom pastor delega, que seja servido por seus pastores na terra para as suas ovelhas. Esses pastos verdejantes é a pregação, aqui para nos alimentar do que é bom e do que faz bem e do que vai promover o alento da alma. O verdadeiro alento da alma. Não um alento mentiroso, temporal, carnal, humano. Real alento da alma. Aquilo que vai desinquietar o nosso coração. Mas vai sossegá-lo em Deus. Vai trazê-lo, ou nos trazer para juntos de águas tranquilas. E vamos beber dessas águas. Jamais teremos sede. É essa comida e essa bebida que nos fortalece. E o nosso bom pastor, o pastor da nossa alma, garantirá o caminho. Então, esse preâmbulo da carta, essa introdução, também feita pelo pastor Marco no domingo passado, ela já trouxe aqui os porquês de Paulo ter escrito essa carta, onde ele estava, o que encontraremos. Então, eu não vou me alongar muito nisso, eu quis fazer essa introdução para que nós realmente posicionemos nosso coração no que veremos, porque é grandioso. E é por isso também, por essa verdade necessária, essas certezas, que Paulo vai fazer essa longa saudação, né, como introdutória na sua carta. E o meu alvo aqui, essa manhã, é fazer a exposição desses versos iniciais de Romanos, focando naquilo que Paulo nos ensina a respeito do Evangelho
E, ao fazer isso, estaremos olhando e respondendo a pergunta: o que é o Evangelho? E, um pouco além, como ele atinge a nossa vida comum e o nosso dia. Então, no primeiro verso, os primeiros versos dessa saudação, Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aqui Paulo vai começar uma exposição. Ele começa com fortes afirmações para nós. Que se hoje nós colocássemos esse tipo de afirmação a nosso respeito, pareceria arrogância. Mas Paulo, sabendo que era necessário para que as pessoas tivessem assim clareza, para que aqueles que poderiam considerá-lo uma espécie de mercenário, que só queria levar dinheiro por causas próprias. Aqui era um boato que corria naquele tempo sobre Paulo, né? Porque a igreja de Romanos não conhecia Paulo pessoalmente. Então haviam boatos. Ele precisa, para tirar esses boatos, ele precisa ser incisivo, grave e direto ao ponto. Então, ele faz algumas afirmações importantíssimas, mas humildes. Sim, humildes. Ele diz que ele é servo, ele é chamado e ele é separado. Essas três afirmações ele coloca nesses primeiros versos: servo de um Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E ele vai deixar esse ponto mais evidente à medida que se seguem esses primeiros versos da apresentação que ele faz. Servo, porque foi comprado por preço de sangue, como diz o apóstolo Pedro, não foi por meio de prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Servo, mas não forçado. Não um servo que vai servir forçadamente, ou por coerção, como obrigado. Servo voluntário, como quem deseja se submeter com o coração disposto para aquele que se entregou à morte por amor de Paulo e por amor de todos aqueles que têm fé nele. Servo. E ele é chamado, não foi ele, Paulo, que se auto-instituiu apóstolo, ou que fez esse chamado acontecer, mas foi Deus. Deus, por meio do Filho, que o chamou. Chamado para ser um daqueles que Cristo comissiona, para com poder, não somente proclamar sua palavra santa e verdadeira, mas para escrever e se tornar a própria Escritura. A própria Escritura. Uma carta viva. Com poder para efetuar curas, milagres, prodígios, e por meio de uma demonstração de poder, apontar para o dono do poder. Exaltar o Deus de poder. Proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo é chamado de uma forma especial. Os irmãos lembram? Mas é sim chamado pelo próprio Cristo na estrada caminho de Damasco para ser um apóstolo. Nessas condições, nessas características, o que vai ser a Escritura, o que vem com poder para fazer prodígios, curas, e é comissionado pelo próprio Cristo. Eram as características de ser esses apóstolos. E ele diz: eu fui separado, ou direcionado para pregar e anunciar o Evangelho de Deus. Paulo, chamado pelo Filho e a serviço do Filho de Deus, para o Evangelho do próprio Deus, de novo, por meio do seu Filho. Então, Paulo, sim, ele se coloca e já deixa claro: eu sou servo, chamado e apóstolo.
e separado. E separado. O qual foi por Deus, verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele termina o verso 1 dizendo, para o Evangelho de Deus, então continua, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E é isso que Paulo vai deixar claro, ainda no segmento do verso 2, que diz, o qual foi por Deus, isso é importantíssimo, por Deus outrora prometido, ou seja, o Evangelho de Deus, que foi prometido pelo próprio Deus. Paulo reitera isso e também vai olhar para trás, referenciando os profetas e dando o status glorioso das Escrituras. Muitas vezes fazemos uma separação artificial ou uma distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. Falamos a respeito do Antigo Testamento como lei e do Novo Testamento como Evangelho. Como se não houvesse lei no Novo Testamento e nem Evangelho no Antigo Testamento. Logo no começo aqui, Paulo afirma que o Evangelho não é nenhuma novidade. Esse é o ponto. É o mesmo Evangelho que fora prometido inúmeras vezes anteriormente. Esse Evangelho que foi prometido no Antigo Testamento, desde a primeira vez que ele foi prometido em Gênesis 3, em que Deus afirmou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e no processo a semente da serpente feriria o calcanhar do homem. Então, séculos depois, antes que Cristo fosse entregue à cruz, onde ele esmagou a cabeça de Satanás, enquanto era ferido por nossas iniquidades, o Evangelho de Cristo foi dado como promessa. 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 O Antigo Testamento traz essa promessa. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Paulo, um especialista no estudo do Antigo Testamento, estava consciente disso, e essa era a razão por que ele diz que esse Evangelho é aquele que Deus havia outrora prometido por intermédio dos seus profetas das Sagradas Escrituras. R.C. Sproul diz assim, não há nenhum tribunal de apelação mais alto do que a voz de Deus. Portanto, é perfeitamente apropriado que o apóstolo Paulo, ao defender o Evangelho, o qual ele foi comissionado para proclamar, afirme, encontra-se nas Escrituras. Não é nada novo. Eu não estou escrevendo um novo momento, um novo Evangelho, uma nova Escritura, não é isso. Estou trazendo aquilo que já foi proclamado antes. Aquele que as Escrituras, e nós vimos aqui, pela manhã, era o texto de Jeremias, se eu não me engano, 26, 5, 9, também falando. Isaías vai falar dos textos que nós conhecemos, por isso o Senhor mesmo lhes darás um sinal, Isaías 7,14, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. As Escrituras sinalizando, indicando e dizendo o que vai acontecer. Isaías ainda vai dizer, capítulo 9, porque um menino nos nasceu, nós lembramos, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O próprio Senhor Jesus Cristo andando com os discípulos pela estrada de Emaús, depois de sua ressurreição, a Escritura diz assim, em Lucas 24, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Isso que ele diz, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas. Ele desvendou para eles o texto do Antigo Testamento, mostrando que tudo o que aconteceu já estava designado e escrito nas Escrituras. Não era surpresa. Não era surpresa. Mas olhem que interessante isso. Quando eles se assentam juntos para partir o pão, Jesus os deixou
E eles então compreenderam quem era aquele que caminhava com eles. E olha só, olha o comentário que as Escrituras os revelam. Lucas 24:32, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não nos ardia o coração quando ele expunha as Escrituras? Olha o poder da exposição da palavra de Deus, irmãos. E olha o quanto ela deve nos afetar. É o que a própria Escritura nos diz. É necessário e bom que o nosso coração arda quando vemos o poder das Escrituras confirmando a verdade de Deus. Então foi Deus quem deu o Evangelho, Ele prometeu, Ele cumpriu. Texto talvez mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Ele cumpriu? Dando o próprio Filho. Verso 3, com respeito ao seu Filho, e ele vai agora desvendando nas Sagradas Escrituras, no final do verso 2, com respeito a seu Filho, é disso que ele está falando. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. É isso que ele vai confirmar. Com respeito ao Filho. Como disse o pastor Michael na introdução do domingo passado, o Evangelho é Cristo. Isso parece tão, talvez, muito pequeno, pouco compreensível. Como assim? O Evangelho não é outro, ou outra coisa. O Evangelho é o Filho, é Cristo. Mas, pastor, qual a novidade nesse relato? Nós ouvimos sempre a pregação falando exatamente sobre isso. Cristo, somente em Cristo e por meio dos méritos de Cristo. É sempre, né? A pregação, ela sempre vem por esse caminho. Mas parece que em vez de entrar e arrasar o nosso coração com essa afirmação, ele se torna talvez um pouco enfadonho, sem graça, sem poder, talvez, do tipo, outra vez. Então, pastor, eu já sei, pode me falar uma novidade, talvez? Uma novidade. A novidade, meus irmãos, é que se nós estamos em um momento da nossa vida cristã em que não ficamos mais chocados, perplexos, maravilhados, movidos no íntimo, transtornados, alegres, vibrantes, mas talvez fiquemos sonolentos, fartos, pouco ou nada animados, talvez ficando indiferentes, fartos de ouvir a mesma coisa. Talvez nós devamos olhar lá para Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e nós vamos ver que não havia eu e você, e Ele criou tudo. Você e eu não estaríamos respirando se Ele não dissesse, haja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso deve mover o nosso coração. A exposição dessa Escritura deve chegar ao centro, lá aquele lugar onde só Deus consegue chegar, lá, aquele profundo, a figura do iceberg. Isso sempre me chamou muita atenção. Naquele lugar mais profundo, é lá que Deus chega. Essa palavra tem que chegar lá. Esse Deus que é tudo,
que deu o seu e o meu, nossa vida, nosso emprego, a comida, a roupa que nós estamos vestindo, os filhos que temos, o ar que nós respiramos, é por causa desse Deus e do seu Filho que Paulo entrega os seus dias. É açoitado, é apedrejado, sofre naufrágios, é preso e martirizado. É por causa dessa palavra que Paulo entrega a sua vida. Ele padeceu tudo isso porque Deus, na pessoa de Cristo, do Filho, o Evangelho, era tudo para ele. Tudo. Hoje nós estamos aqui no ar-condicionado, glória a Deus, né, pelo ar-condicionado também, sentados, ouvindo o que homens padeceram, sangue, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, em paz, ouvindo. Esse Evangelho que é caro, esse Evangelho que é vida ou morte, esse Evangelho que é o Filho, esse Evangelho que é Cristo e Cristo somente. Então ele continua com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado, verso 4, Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, nesse segmento dos dois versos, 3 e 4, Paulo fala das características de posição ou habilitações do Filho que tornam o próprio Evangelho. Ele é a descendência de Davi, segundo a carne. Isso é, ele é por direito herdeiro do trono de Davi e por consequência de todo Israel. Agora, na perspectiva do Israel de Deus, contemplando todos os que creem em seu nome. João Calvino comenta assim: igualmente, João, após afirmar que o Verbo se fez carne, apresenta em sua própria carne que havia glória como a do unigênito do Pai. O fato de Cristo ser o descendente de Davi contribuiu, portanto, para a confirmação da nossa fé. Paulo adiciona segundo a carne para demonstrar que Cristo possuía algo superior à carne, algo que era oriundo do céu e não de Davi, a saber, a glória da natureza divina, a qual ele menciona imediatamente. Além disso, ele não só declara por meio dessas expressões que Cristo possui a carne real, mas também faz a clara distinção entre a natureza humana e divina de Cristo. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Quando Deus, pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo ressuscita, levanta o corpo de Jesus da sepultura, ele está proclamando ao mundo a filiação de Jesus. Por qual evidência cremos que Jesus é o Filho de Deus? Pelo testemunho de Deus, que o declarou como sendo seu Filho, pelo poder da ressurreição. Temos a declaração do próprio Deus através da sua voz, que vem do céu. Em Mateus 3,17, nós vemos isso, Mateus 17 também, no batismo de Jesus e na transfiguração, nós vemos, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, eu me alegro, eu me regozijo. Porém, ali, naquela fala, vinda dos céus, não era um evento ainda de que totalizava a confirmação, ainda faltava a operação do testemunho da ressurreição. E Paulo, discutindo com os filósofos no Areópago, lá em Atos, ou no Areópago em Atenas, na carta de Atos, né, onde um monumento havia sido erguido a um Deus desconhecido, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam.
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Agora, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O evento do ressuscitar de Jesus, da ressurreição, é o que foi o evento de destinar, de deixar acreditado diante de todos Cristo. É como se Paulo dissesse: não sou eu quem está declarando a vocês que Jesus é o Filho de Deus. Deus é quem está declarando pelo Espírito Santo no poder da ressurreição. Então, tendo destacado essas habilitações, todos os atributos ou evidências na sequência, Paulo vai destacar os efeitos desses atributos e desse que é o próprio Evangelho, a própria Boas Novas. Ele diz no verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. É por intermédio ou por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e somente por meio dele que Paulo diz, nós recebemos graça e apostolado. Essa graça que é, sabemos, favor imerecido. Favor imerecido de Deus a nós, a estes, Paulo, a ele e a eles, por causa desse amor incomparável e inimaginável que é derramado sobre nós. Então ele fala dessa graça, recebemos graça. Graça sobre graça, favor sobre favor. 1 João vai dizer, quem tem o Filho tem a vida. Recebemos graça. E esse apostolado é a missão de pregar. Aqui Paulo traz mais como o significado raiz da palavra apostolado, que é a missão de pregar e chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A obediência que vem pela fé. Ele diz, creem em Jesus e andem nos seus caminhos. É a mesma coisa. Na verdade, esse versículo, talvez ele fique melhor compreendido se nós olharmos a versão da NVI, Romanos 1,5, que diz assim, por meio dele, por causa de seu nome, aqui, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Aqui fica mais evidente o que o versículo expressa. Essa obediência a Deus vem por meio de fé no Filho e, obviamente, obediência do Filho ao Filho e por meio do Filho. Porque temos que lembrar, meus irmãos, que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência. E agora somos chamados pela fé a obedecer. Como disse Jesus em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Primeiro João, capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Olha só, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A obediência pela fé. Verso 6, de novo no texto de Romanos, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo aqui deixa claro que houve um chamado aos gentios de Roma para serem de Jesus Cristo. Ele sai rapidamente do seu próprio chamado como apóstolo para o chamado compartilhado por todos os cristãos na igreja.
de Roma e por todos os cristãos em todas as igrejas, em todos os tempos. A Bíblia nos chama eleitos aqueles que são chamados. Eu trouxe um pequeno detalhe aqui que Sproul coloca, mas que eu considerei importante para entendermos algo. Ele fala que a igreja é eclésia, uma palavra grega derivada do verbo kaleo, que significa chamar, e o prefixo ek, que significa para fora, o significando para fora. Todo cristão é chamado para fora do mundo, fora da escravidão, fora da morte, fora do pecado e para Cristo. E para o seu corpo, Paulo não é o único a ser chamado. Todos os que verdadeiramente fazem parte da igreja foram chamados para fora de, separados pelo poder do Espírito Santo para serem de Jesus Cristo. E esse é um chamado irresistível. Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas é um chamado irresistível. Eu não vou negar, porque Deus já, de antemão, se chegou a mim e se revelou. Então eu quero segui-lo, eu desejo segui-lo. Romanos vai nos dizer, também um texto clássico, Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Sproul ainda vai dizer, o evangelho é universal em seu alcance, mas não universalista em sua aplicação. Seu propósito é salvar apenas os que creem, ou seja, todos os homens sem acepção, mas não todos os homens sem exceção. E ele continua indo para o final dessa saudação, verso 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu os seus na igreja e os amou desde a eternidade. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus que nos amou primeiro. A todos os que são alcançados de Deus, esse amor está transbordante e flui no meio do seu povo. A todos aqueles que Deus ama, que estão em Roma, a todos que Deus amou na eternidade, a esses que por causa do amor de Deus foram chamados para serem separados para Ele, santificados por meio do seu Espírito, por meio da palavra santa e verdadeira. Deus nos chama para vivermos não de qualquer maneira. Ele nos chama para obediência por fé ou pela fé, para sermos separados em nosso viver, em nosso procedimento. Não nos chamou para vivermos transgredindo a sua vontade, a sua lei. O que Deus faz depois que tira o povo do Egito, irmãos? O que Deus faz? Ele não tira simplesmente, agora vocês são livres, façam o que quiserem, não. Vamos olhar para Levíticos, nós vamos encontrar o quê? Logo depois do povo sair, ali Deus está ensinando o povo dele a ser dele. É santidade, Levíticos é santidade. Então ele vai ensinar, ele nos livra e nos ensina. O povo agir como seu e não mais como eles viviam no Egito ou no mundo. E esses chamados para serem santos, a esses, ele diz, graça, de novo, favor imerecido de Deus. Paz, da parte de Deus Pai, porque Deus não está mais em guerra conosco, por sermos seus inimigos, mas nos reconciliou consigo mesmo, fazendo a paz. Efésios 2,14 diz, porque Ele é a nossa paz.
e não somente nos deu paz e nos reconcilia com Ele, mas faz algo ainda mais fantástico, que é um detalhe que está aqui, que muitas vezes passamos despercebidos porque já nos acostumamos. Ele diz que nos torna filhos de Deus. Fomos adotados e agora podemos chamar o nosso Deus de Pai. De Pai. Fomos colocados na família de Deus. Pastor Ronald Hankel diz assim: de fato, a adoção é o primeiro e o maior dos benefícios da justificação. Quando nossos pecados são livremente perdoados e somos feitos justos em Cristo, Deus não somente nos recebe, mas nos recebe também como seus filhos queridos. A Escritura fala frequentemente da nossa adoção, do fato que somos, pela graça, filhos de Deus e que Ele é nosso Pai. Nesse ponto, na adoção, Deus faz uma maravilha que transcende a prática terrena da adoção. Deus, pelo Espírito, nos faz nascer de novo em sua própria imagem e semelhança, para que sejamos como Ele. Algo que nunca pode ser verdade com respeito aos nossos próprios filhos adotados. Ou seja, Ele nos faz nascer de novo. Nós não podemos fazer isso com filhos adotados, mas Ele pode. E aqui, irmãos, indo para o nosso final realmente, quero fazer a pergunta: por que pecamos? E o que essa pergunta tem a ver com toda a pregação que ouvimos agora pela manhã? Com o que Paulo nos disse nessa saudação? Ele faz um resumo de toda a carta, né? Ninguém acorda pela manhã pensando em pecar. Geralmente não é assim, né? Porém, quando o pecado se apresenta, ele nos faz promessas tão boas, tão desejáveis, tão confortáveis, que rapidamente cedemos aos seus argumentos. Esse exemplo que eu trago aqui agora, eu também trouxe na reunião dos homens e trago novamente aqui. É um exemplo aqui, se eu sou responsável por uma área da minha empresa e de repente aparece de surpresa, ou não, né, um diretor visitando a minha área, né, vida comum, não sei de vocês, mas eu vivi várias vezes situações como essa. E ele vê algo que não está bem feito, vê algo errado, e ele pede explicações. Qual é a promessa que o pecado, ou que o nosso ser, né, o pecado faz para nós? Ele diz: inventa alguma coisa, você é bom nisso, né? Somos bons nisso. Enrola ele, você não vai precisar ficar mal visto, nem desmerecido diante dos colegas, e vai dar tudo certo, você vai para casa sem preocupações. Perfeito! Ah, que alívio! Que promessa! Uma coisa boa! Ah, eu não vou me livrar desse problema. Essa é a promessa que o pecado faz. Esse tipo de promessa, que é boa, que é momentaneamente é totalmente agradável, desejável, confortável, que alivia a alma, né? Essa alma que quer escapar, que não quer passar por vergonha, nem ficar mal visto e talvez perder o emprego, sei lá. Mas a segunda opção é falar a verdade com humildade e sofrer as consequências como um filho de Deus que não abandona o mandamento do seu Deus e se posiciona em seu coração. Mas como uma proposta que me faz sofrer pode ser mais agradável que uma proposta que me livra do sofrimento? Esse é o ponto do Evangelho. Esse é o ponto do Evangelho. Quando essas verdades expostas por Paulo forem realmente mais fantásticas e gloriosas,
quando a morte e a ressurreição do Filho foram mais supremas e superiores do que qualquer promessa que o pecado possa nos fazer, ou prazeres momentâneos. Quando os prazeres terrenos forem mais... os prazeres eternos forem mais desejáveis que os prazeres temporais, quando realmente entendermos quão boas novas são essas que o Evangelho nos traz, então, meus irmãos, entenderemos o tamanho do favor que nos atingiu. Entenderemos o tamanho da graça que veio sobre as nossas vidas. Entenderemos como o nosso coração deve arder diante das exposições das Escrituras. E se não, devemos buscar que isso aconteça. E aqui fiz só um pequeno resumo do que vimos, resumo que foi exposto nessa manhã. Vamos orar. Amém? Ó Deus de graça, Deus de favor, Deus supremo, compassivo, benigno, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Senhor, cheio de misericórdia, santo, bendito, justo. Ó Deus, a Ti, Senhor, nessa manhã, queremos orar, pedindo, Senhor, ó Deus, dá-nos o Teu favor, o poder que vem do alto, não nas nossas próprias forças, mas no poder que vem do alto, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito em abundância, para nos levantando, Senhor, pregarmos esse Evangelho, Senhor, com tanta graça, Senhor, um coração tão abnegado, ó Deus, que proclama realmente a glória que o Senhor fez em nós, as misericórdias que nos atingiram. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, levanta-nos, Senhor, levanta-nos fervorosamente na oração, levanta-nos fervorosamente no evangelizar, Senhor, em falar dessa glória que o Senhor nos deu, do Filho, falar desse Evangelho de salvação, falar desse Deus tão glorioso. Oh Deus, fortalece-nos pelo Teu Espírito, Senhor, para que a cada promessa do pecado, Senhor, as promessas em Cristo Jesus, da vida em Ti, ó Deus de salvação, do Deus de amor sobre nós, sejam muito maiores, Senhor, do que essas promessas momentâneas. Mas ajuda-nos por misericórdia, pelo Teu Espírito Santíssimo, a nos levantarmos dessa forma. Que a Tua igreja, Senhor, ó Deus, proclame, seja sal e luz nessa terra, Senhor. Proclame as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para a Sua maravilhosa luz, para o reino do Filho, do Seu amor. Ajuda-nos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.